Criação Divina, de Castro Alves, psicografia de Jorge Rezende. E disse Deus no infinito, que se faça o firmamento, e o Pai condensou aos poucos os seus próprios pensamentos. E a santa sabedoria deu início à sinfonia, fez o espaço e a energia, a matéria e o movimento. E disse Deus satisfeito, que nos espaços profundos surjam infinitos mundos, e os contínuos turbilhões a explodir no espaço infindo geraram astros fulgentes de cores surpreendentes, galáxias, constelações. Estava feito o universo, condensação da vontade, infinito, eterno, puro, como a própria divindade, e nele estava presente o princípio inteligente, e a vida em fase latente esperava a atividade. E esse princípio ativo, com o fluido universal, gera um simples vegetal. E a vida acorda nos mundos, e diz Deus onipresente ao princípio da matéria: evoluir és bactéria, no charco e nos mares profundos. E o ser unicelular desenvolve o seu psiquismo, multiplica suas células, fragmenta-se, transformismo. E nos ambientes vários já não são protozoários, são ativos operários em diferentes organismos. E com a lei da reencarnação, o princípio inteligente vai sofrendo mutação nos vários corpos que agita. Cresce nas águas, no solo, evolui nos campos, erra, é animal feroz na guerra, sofre, geme, chora e grita. Mas chega o grande momento, vai espantar-se a criação. Deus proclama em muitos mundos agora a humanização. E a santa lei paterna que o universo governa gera o homem da caverna. Ilumina-se a razão. Humanidade se desenvolve em mundos já de granito. Marcha o homem para o infinito, como quer o Criador. Desenvolve o raciocínio, adquire conhecimento, vence a treva, a luz, o vento, a neve, o mar, o calor. Mas a criação não para. Vão surgir os novos mundos. Os sóis geram planetas pequenos, grandes, rotundos. E a Terra, que é um estilhaço, surge e dança pelo espaço, já trazendo no regaço da vida os germes fecundos. E com a lei da evolução, ganha o globo ser humano. Desde logo é soberano nas planícies, rios, serra. Vai passando o fio do tempo e o homem já milenar ainda é bruto e a guerrear, lava em sangue toda a terra. Povo escravo não tem pausa, no trabalho à luz do archote, e monumentos, impérios são erguidos com chicote. Cresce a cultura imortal, mas pouco avança a moral, e da lei o pedestal é a forca, a cruz, o garrote. Mas diz Deus onisciente a um dos seus assessores: na terra ouço clamores, geme meu povo na cruz. Desce Cristo ao escuro mundo e prega a verdade, a fraternidade, a caridade, e inunda a terra de luz. E a luz espancou as trevas para que o homem não peque. Depois reencarna Kardec e o globo vê nova luz. E o gigante, com a ciência, descobre e analisa o espírito, interpreta o perispírito e complementa Jesus. Todas as leis então ocultas são dadas à humanidade. Dissolvem-se antigos dogmas à luz da mediunidade. E o homem que vivia aflito, na matéria circunscrito, hoje fala com o infinito, tem nas mãos toda a verdade. O universo é pensamento condensado, é vibração, mas o espírito já puro foge à humana concepção. Vê o átomo e a energia de Deus, a sabedoria, o amor que ele irradia, e tem do Pai a visão. Por isso, ó homens da terra, nos recomenda Castro Alves, piedade com os ateus, como teve Jesus Cristo com os antigos fariseus. Sede bons, tende humildade, praticai a caridade, e aqui na imortalidade vereis a face de Deus. Cremos que após a música e a declamação do poema, a oração do Luiz,
que não tem mais necessidade de falar, tem? Já que criança tem que aprender e precisamos, às vezes, dividir nossas ideias, em primeiro lugar, agradecendo a Deus, o ser dos seres, a alma do universo, a consciência das consciências, a lei das leis, o princípio dos princípios, a causa das causas, a inteligência das inteligências, segundo Eurípides Barçanufo, é que começamos este momento divino com a intenção de esclarecer a provocação que fizemos no bloco anterior. E veremos onde chegaremos com o nosso diálogo. Porque, segundo Hermínio Corrêa de Miranda, expressando as ideias de Anne Besant, não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma. Então a intenção é falar o que é a consciência, como ela se expressa, como ela se faz. Porque para Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, Deus está no íntimo da menor partícula. Se Ele é a consciência das consciências, a menor partícula que existe, que é o princípio inteligente, já tem consciência de si. Porque para Miramês, a luz na sua expressão mais simples, que é esse estágio, é viva e sente e atende o comando consciente da vontade. Assim, quando falamos de espírito, com E maiúsculo, e falamos de espírito, princípio inteligente, com E minúsculo, estamos falando de duas entidades com o mesmo nome, mas segundo Kardec, uma é uma semente e a outra é a floresta inteira. Porque para Dado Dolabella, o cantor, existe uma floresta em cada semente. Veja anotações simples de Allan Kardec. E é curioso o Kardec nas suas interrogações e curiosas as respostas. Ele sempre partiu da causa buscando o efeito, nós sabemos disso. E ele sempre perguntava do efeito e a espiritualidade respondia à causa. E ele começa na questão 21, mais ou menos assim, segundo as traduções, ou interpretações em alguns casos. A matéria foi criada por Deus ou existe de toda a eternidade? É uma criação. Feito isso, a matéria é algo que tem extensão, que é impenetrável, que afeta os nossos sentidos? A matéria que você conhece, sim, mas não a matéria primitiva que você está longe de conhecer. Como sábio é quem reconhece a própria ignorância, e ele na introdução do Livro dos Espíritos já havia anotado: o sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber, porque um estudo novo não se faz com ideias pré-concebidas. Que definição podeis dar da matéria? Pode-se dizer que a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento do qual ele se serve e ao mesmo tempo sobre o qual exerce uma ação. Questão 22. E ao mesmo tempo ele faz um complemento. Entendemos que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual atua o espírito. Ele não tinha perguntado de espírito, perguntou? Então, já que falou, o que é o espírito? Ou o que é o espírito, de acordo com a tradução? O princípio inteligente do universo. Questão 24. Inteligência é sinônimo ou atributo? Atributo que ele desenvolve. Questão 25. É necessário que a inteligência se ligue à matéria? Sim. Que adianta
professor sem aluno para exercitar o seu conhecimento. E antes que houvesse confusão, questão 25a, entre parênteses. Aqui eu estou falando do princípio inteligente universal e não da individualidade que tem o mesmo nome. E ele segue a pauta, como nós falamos no bloco anterior, e na questão 76, que definição podeis dar dos espíritos? Pode-se dizer que são os seres inteligentes da criação. Nota de rodapé. Agora eu estou falando da individualidade e não mais do princípio inteligente universal. Então, uma coisa é a partícula fundamental, que é o átomo primitivo. Conforme consta na questão 540 do Livro dos Espíritos, os espíritos mais atrasados, enquanto ensaiam para a vida, primeiro obedecem os fenômenos físicos, mais tarde comandam e dirigem os fenômenos físicos. Mais tarde ainda, comandarão e dirigirão os fenômenos morais. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Vergonhosamente, na atualidade não existe uma tradução que tenha essa informação. Começou pelo átomo. Comecei por ali. Começou como átomo, como aquele camaradinho ali. Mas não fala começou por ser átomo, que é muito diferente. Porque do contrário eu vou falar, como nós estávamos olhando o corpinho do dinossauro, passei por ali. Não, você foi cada átomo desse corpício, depois foi a consciência que o animou também. Porque essa é a trajetória. Então, sem essa que passei pelo reino mineral, você foi minério. Depois a consciência que ordena os minérios. Porque Kardec mostra isso na codificação. Um agente que ele chamou de espírito da natureza, que coordenava os elementos e construía um átomo, e ao mesmo tempo dissociava o átomo, ou seja, naquele momento agia como a lei que rege o átomo, a força nuclear forte e a interação fraca, ou a força fraca. E ao mesmo tempo a combinação desses átomos daria aos alimentos o sabor, aos elementos também as cores, os odores e assim sucessivamente. Basta observarmos com tranquilidade e com os olhos de ver que na questão 27 do Livro dos Espíritos chega-se à conclusão que existem 3 elementos: a matéria, o espírito, o fluido universal e, acima de tudo, Deus. Mas ele fechou a questão ali. Na próxima questão, que é a de número 28, ele faz perguntas e recebe um leve puxão de orelha. Entenda-se primeiro com as palavras, depois faça as perguntas. E ele admite a ignorância por 3 vezes na nota de rodapé que ele narra, dizendo se esses 2 elementos têm ou não um ponto comum, se eles vêm ou não de uma fonte primária, é o que não sabemos. E volta à baila, como se começasse tudo de novo na questão 29. A matéria é imponderável, quer dizer, aquilo que se pode medir, que se pode pesar. A matéria que você conhece, sim, mas não a matéria primitiva, que é a base do fluido universal. Mas na questão 27, foi dito que se o fluido universal fosse matéria, não haveria motivo para que o espírito também não fosse. E agora, o espírito, que é o princípio inteligente, é a base do fluido universal. Por isso, no poema de Castro Alves, ficou longe o O do com, é como fluido universal, porque a primeira tarefa dos princípios inteligentes é formar o fluido cósmico. Esse oceano que André Luiz disse-nos, o fluido cósmico universal é o plasma divino, o hálito do Criador,
a força nervosa do todo sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e seres, corpos e almas, como peixes no oceano. E a gente fica intrigado porque Deus cria um único elemento e com ele faz todas as coisas. Porque se acreditamos na evolução e acreditamos em Jesus, o Cristo, Ele é a consciência do planeta, mas um dia Ele começou por ser um pequenino átomo como nós, porque o caminho é o mesmo. Se assim não fosse, a lei não é imparcial, então ela tem prioridade. Então vamos respirar fundo e vamos fazer um pequeno trajeto. Quando eu comecei a buscar essas informações, já que era considerado louco lá em Três Lagoas, em todas as casas dos espíritas, porque a doutrina dos espíritos não fala que preto velho, índio, caboclo, esse ou aquele não pode se expressar. A doutrina é deles, e tudo é espírito no santuário da natureza, conforme André Luiz. E Kardec recebeu a manifestação não só de duendes, gnomos, os espíritos das flores, todas as espécies de espíritos que vocês possam imaginar, desde o princípio inteligente universal. E agora há casas espíritas que, se tiver a roupagem ou o arquétipo preto velho, índio, caboclo, não pode. Eu queria a receita daquele preto velho que manifestou para Allan Kardec com 139 anos de vida física, para eu chegar até lá, para ver se eu amenizo as minhas duplicadas, que estão um pouco longas no volume, ou como Matusalém, acho que foi 940 anos, acho que daria para resolver em parte o meu problema se eu chegasse lá. Então vejamos, Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, quando ela fala em sua complexidade, vocês se preparam. Se ela falar em sua imensa complexidade, aí vocês tomem água, senta, se tiver cinto de segurança, coloque, porque aí vem. Então, em sua complexidade, a energia que é vida, constitui-se do psiquismo divino. Vou bem na câmera lenta hoje, para ver se a gente não faz tanta confusão como na parte anterior. Aí eu parei, e a intuição nos levou ao encontro de atualidades do pensamento espírita, a obra de Viana de Carvalho. O psiquismo divino existe antes da mônada. Mônada é um sinônimo de princípio inteligente, de espírito com E maiúsculo ou de átomo primitivo. Então, se existe antes, na obra Iluminação Interior de Joana de Ângeles, desse psiquismo divino destaca-se um pequeno fascículo de luz, a quem chamamos espírito na sua origem. Porque o espiritismo tem como base ou proposta fundamental estudar a origem do espírito, ou dos espíritos, a sua natureza, como ele se fez, e a sua destinação. De átomo está correto. Agora, arcanjo não é o final da história. Você pode deixar do átomo ou de átomo ao imensurável, porque o correto a dizer é de átomo ao anjo. Nós erramos no título do livro. Se for corrigir, tem que fazer outro registro, porque ele tem uma identidade e é esta, mas o correto é o despertar da consciência de átomo ao anjo. O segundo já ficou certo, de sal da terra à luz do mundo. O primeiro, uma viagem, e o segundo, o processo de transformação. Então, para Hernani Guimarães Andrade, na obra Psiquântico, ele fala que nós podemos olhar a consciência de dois modos. Se eu olhar de fora, eu vejo quantidade, um número enorme de elementos formando uma diminuta consciência. Se eu olhar de dentro, eu vejo qualificação.
Então, se primeiro obedece aos fenômenos físicos, eu preciso ser átomo para obedecer às leis que vão reger os fenômenos físicos. Porque na obra A Gênese, na lição A Gênese Orgânica, Kardec fala que todos os corpos da natureza têm como bases fundamentais 4 átomos: o hidrogênio, o nitrogênio, o carbono e o oxigênio, assessorado por outros. E nós ficamos imaginando. E depois na questão 34 do Livro dos Espíritos e 34A. Então o que nós chamamos de átomo físico é um aglomerado de átomos primitivos. Ele fala de moléculas secundárias e moléculas primárias. A molécula secundária, que é a da matéria, é uma porção de moléculas primárias. Respirem fundo e vamos seguindo. Então veja, onde houver 2 ou mais em meu nome, aí eu estarei, disse-nos Jesus. Então sempre haverá uma consciência condutora, na qual existimos, vivemos e nos movemos, no dizer de Paulo de Tarso. Podemos dizer com tranquilidade que em Cristo existimos como seres individualizados. Vivemos as nossas experiências movendo-se dentro dele, que é a consciência do planeta, e ao mesmo tempo procurando a nossa evolução. Porque a Kardec assim coloca na Revista Espírita, e grafamos em nosso primeiro livro: a alma do mundo, como dissemos no bloco anterior, é a soma de todos os encarnados e encarnados sob a regência do Espírito-chefe, que é o Cristo. E ele fala que nós fazemos parte de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Vamos parar e fazer um paralelo bem simples. Questão 30 do Livro dos Espíritos. A matéria é feita de um único ou de vários elementos? De um único elemento primitivo, que é o Espírito. E se tiver dúvida disso, Leon Denis traça o roteiro. Não foi por acaso que ele disse que esse espírito dorme na pedra, sonha na planta, e etc. Então veja a beleza disso, analisando o próprio corpo. Ele é feito de um único elemento? 90% da massa física de nosso corpo, como dissemos, vírus, ultravírus, micróbios, bactérias, vermes, que foram criados para sustentar o corpo. 10% mais ou menos células humanas. E mesmo tendo células humanas só nessa porcentagem, elas são de 100 a 600 trilhões. Para alguns cientistas na área médica, 100 trilhões. Para o Dr. Deepak Chopra, 600 trilhões. E a cada segundo morrem e renascem de 100 a 600 milhões, segundo esses autores. E se olharmos para o nosso corpo em linhas gerais, ele é feito de 4 tecidos básicos: o epitelial, o nervoso, o muscular e o conjuntivo. E dentro do conjuntivo, o sanguíneo. Não é isso que estudamos? E se pegarmos somente o tecido sanguíneo, ele é feito de 4 elementos iniciais. Mais da metade, o plasma, 55%. 45% os elementos sólidos, que nós chamamos de leucócitos, hemácias, plaquetas, que nascem de um único elemento chamado célula-tronco. Não é curioso? E você pega, foca no leucócito, que é o camaradinha do nosso sistema de defesa. E eu fiz isso porque Joana de Ângeles disse-me, ou disse-nos, o médico interno na obra Desperte e Seja Feliz, que eu posso criar célula com poder quimioterápico. Porque num processo cancerígeno no qual eu tinha 2 meses de vida, rádio e químio para quê?
se ela nunca curou ninguém, nem rádio, nem químio. O que cura é a fé da pessoa que suplanta a agressão e consegue sobreviver. Aí você pega esses camaradinhas bonitinhos, que são os nossos soldadinhos de defesa, e divide em duas famílias: os agranulócitos e os granulócitos. Deixa os granulócitos de lado aqui por enquanto e foca nos agranulócitos. Aí você olha para eles e percebe que tem duas famílias: os linfócitos e os monócitos. Deixa aqui o monócito por enquanto e você divide ainda o linfócito em B e T. O B, os responsáveis pelos anticorpos, e o T, você olha de novo e divide em três: o citotóxico, o supressor, o auxiliar. O citotóxico é o natural killer, que é a célula com poder quimioterápico. E aquele que nós deixamos aqui, o monócito, é o maior ou com maior capacidade fagocitativa que temos no corpo, que é o macrófago. Ele nasce na medula, faz uma especialização no timo, um mata, o outro recolhe. Isso falando do corpo. Agora imagine o perispírito. E eu falei apenas de leve num tecido do nosso corpo. E principalmente quando se fala das células vermelhas, elas não têm consciência, o núcleo é a consciência. Elas se deixam conduzir pelo que pensamos, pelo que sentimos. Porque segundo André Luiz em Evolução em Dois Mundos, quando pensamos e sentimos, criamos leis que chamamos de hormônios, psico e físicos, para gerenciar o nosso próprio universo. Mas se pegarmos um simples leucócito, ou em qualquer uma das suas escalas evolutivas, ele é feito de moléculas, e as moléculas são feitas de átomos do mundo físico, do sistema periódico. Se você dividir o átomo, você tem partículas atômicas, os elétrons, prótons, os nêutrons. Se você focar no neutro, subpartícula, os quarks, e vai viajando, mesos, bósons, leptons, até chegar no bóson de Higgs, a menor partícula para a física acadêmica até hoje, a partícula de Deus. Será que é a origem? Esse menor ser, segundo a ciência acadêmica, e o quantum de energia, o menor segundo a física quântica, é um número infindável de espírito para compor esse camarada. Porque eles nascem da bioenergia, que nascem da energia mental, que nasceu da matéria mental, que segundo André Luiz é composta de seres vivos incontáveis, a matéria mental. E a matéria mental é uma transmutação do fluido universal, que nasceu do éter cósmico, que é um elemento antes dele, o akasha, e esse éter cósmico nasceu do amor, que é formado pelos espíritos quando se reúnem dois ou mais. Ficou muito confuso? Eu me esforcei. Agora vocês pegam dois ou mais espíritos, princípios inteligentes, formam a consciência embrionária, embora eles já tenham no seu íntimo a consciência divina os conduzindo. Mas eles têm que construir a deles. Então, quando lemos no Livro dos Espíritos, na questão 614, que a lei natural é a lei de Deus, e na questão 21, que ela está em nossa consciência, dá-se a impressão que ela está pronta, toda em nossa consciência. Isso não é verdade. Por isso que o livro é chamado Codificação. A codificação dos Espíritos é somente o Livro dos Espíritos, dividido em 4 bases fundamentais: os elementos gerais do universo, a primeira parte; a natureza do ser, que é a segunda parte; as leis morais, que é a terceira parte; e justiça divina, que é a quarta parte, ou bênçãos e consolações. A primeira parte, curiosamente, é comentada pela quinta obra, que é a Gênese.
e começa a nos dar entendimento do que é esse elemento único, porque lá na Gênesis está claro, o elemento é único. Uma molécula, um embrião, um inseto é feito de um único elemento, conforme a mensagem de Galileu psicografada por ele mesmo com o nome de Camille Flammarion. Aí já começa as partes. Allan Kardec fala que Camille Flammarion, o astrônomo, psicografando outro astrônomo, Galileu estava psicografando ele próprio. E assim como Kahneman, que também é ele. Todas as psicografias de Camille na Gênese é dele, psicografou ele. Diferente de Kardec, que acessava diretamente da fonte, o restante da obra sem precisar psicografar, porque tinha a síntese de todas as mediunidades, que é a intuição. Então, unem-se dois átomos primitivos ou mais, ou dois espíritos, formam o amor. Antes do amor não existia a criação, Joana de Ângeles. O amor é o prolongamento do psiquismo divino. Até onde me consta o prolongamento é esse camarada, o espírito. É ele que nasce do psiquismo divino. Então, se ele é o prolongamento do psiquismo divino, segue a autora, ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então, unem-se dois ou mais, e conforme Joana de Ângeles, Miramês, Ramatiz e vários outros autores, a cada etapa nós gravamos a lei em nossa consciência. Então, se eu vou participar da formação de um átomo, eu gravo a lei que rege o átomo. Se eu for falar do ensino superior para um aluno de primeira série, não vai dar. Eu vou mostrar a ele inicialmente o que nós vamos estudar na primeira série. E ele vai memorizar mais ou menos o que vai acontecer na primeira série somente. Então, esses elementos iniciais aprendem a comportar-se como o amor substância, como base fundamental ou matéria primordial para tudo quanto existe. Porque não é só Joana de Ângeles que fala que o espírito é a matéria-prima do cosmos, é André Luiz e vários outros autores, a começar por Pietro Baldi, por Ramatiz, falando de outros autores. Porque se Allan Kardec, na obra O Livro dos Médiuns, recomenda-nos a não ficarmos limitados nem a um único sistema de crença filosófico, científico ou religioso, nem a um único autor, naquele momento ele nos autoriza a ler de tudo, os prós, os contras, para formar uma opinião. E não só fez isso, ele fez uma biblioteca racional onde tinha de tudo, e até os detratores da doutrina naquele momento. A última obra, de número 32 de Allan Kardec, Como montar uma biblioteca racional. Aí você vai em certos centros, não pode ter Ramatiz. Se falar de Miramês, aí complica. Agora, se falar que Miramês, Ramatiz, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes são partes de Francisco de Assis, aí você vai para a fogueira. E falar que nós fazemos parte de algum deles, porque Kardec fala isso, nós fazemos parte dos espíritos que estão encarregados de fazer a Terra progredir, que é o que nós chamamos de guias da humanidade, ou os ministros de Jesus. Vocês podem imaginar vários deles: Buda, Krishna, Mahatma Gandhi, Chico Xavier. Se eu fizesse parte do Chico como um cisco ou a pulga do leão, eu já estava felicíssimo, porque no momento ele falou que era a pulga do leão que comeu a outra que estava sendo na arena. Então veja, em número e expertise vai se unindo esses elementos em cada degrau, e a isso chamamos a consciência em formação. Quando chega-se num átomo físico, que é um aglomerado de forças vivas, segundo André Luiz, ele tem a sua consciência, que é formada pela transmutação do nêutron em próton, deste para o elétron e do elétron em fóton, e os fótons formam a consciência do átomo. É o que tem de mais evoluído dentro. Então a consciência nasce na própria personagem que está se formando. Se assim não fosse, a própria ciência reconhece que de um amontoado de moléculas de fósforo, como nós dissemos, forma-se os nucleotídeos,
que é a consciência das próprias moléculas, os seres com maior expertise que saíram daquele meio. E os nucleotídeos, promovendo essa base que o sustentou, que o criou, ou na qual ele se transformou, gera o RNA, que vai gestar o DNA. Aí você vai lá com olhos de ver dentro do DNA, você vê o mensageiro, o transportador e o ribossoma que vai executar, trabalhando de secretário dentro do DNA. Então a consciência é isso que vai formando. Então ela tem tudo, o DNA vai ter todas essas etapas dentro dele como consciência germinal. Aí nós vamos imaginando esse cronograma organizacional de nossas células, e você imagina ele somente no espermatozoide e no óvulo, que tem a formação para formar um corpo inteiro, por mais que não tenha espírito para governar o corpo. Eles formam o corpo inteiro, só essa consciência, esse cronograma organizacional das células, mesmo que não haja, porque há corpos que não há um espírito designado para eles, está no livro dos espíritos. Mas esse ensaio, esse treino dessas pequenas consciências sabem fazer isso. E nós vamos avançando. Nós estamos falando de um processo de evolução, não de reencarnação ainda, ou encarnação. E imaginamos o corpo físico que nasceu da consciência síntese do reino animal, que tiver a sua origem na consciência síntese do vegetal, que tem a sua base na consciência dos minerais. Até o estado molecular forma-se o reino mineral, 2 átomos ou mais. Então há moléculas com 280 milhões de átomos, por exemplo, dentro da nossa célula sanguínea. Uma célula do sangue tem, em média, 280 milhões de moléculas. Eu fiquei meio confuso porque a ciência atualmente fala que tem que multiplicar por 10. Aí, como eu não estive na escola, esqueci a matemática, não aprendi, às vezes eu me confundo nos números, eu não arrisco. E eles falam que cada molécula tem o mesmo número de átomo dentro de uma célula. Quem criou isso? E aí nós vamos imaginando o corpo, porque esse energismo vai evoluindo. Primeiro obedece os fenômenos físicos. Para comandar os fenômenos físicos, no nosso caso, tem que ser perispírito. Que quem coordena o corpo físico é o universo perispiritual. E com André Luiz, com Joana de Ângeles, com Emmanuel e vários outros autores, toda a energia física evolui até transformar-se em energia psíquica. E no ápice do sistema nervoso, segundo André Luiz, na obra No Mundo Maior e várias outras obras também, o que é físico começa a transformar-se em psi. Aí você imagina pelo menos alguns sistemas, sistema digestório, por exemplo. Elas vão aprender todas as lições, porque conforme a questão 560 do Livro dos Espíritos, se eu não consigo sair de um todos, lá tem 4 vezes a palavra todos, todas. Todos nós vamos passar por todas as experiências que existem no universo. Imagina aí o universo, só o sistema digestivo. E vamos aprender em todas as partes, da estrutura anal até o final, aqui da estrutura bucal, todas as coisas. E gradativamente aprender a presidir, estar no comando. Quando eu aprendo a presidir cada situação nesse sistema, agora eu posso mudar de sistema. Esse canaliza para o corpo, em média, 5% do energismo que ele precisa para viver. Depois que engoliu, o máximo que o corpo absorve é 5% do energismo que nós mastigamos. E o sistema respiratório canaliza de 70% a 95% da energia que o corpo físico precisa para viver. E vai fazer a mesma coisa, do início à sua completude. Depois nós podemos experienciar no transportador, que é o sistema sanguíneo.
o mais perfeito sistema de transporte que conhecemos. Depois, sistema linfático, endócrino, até chegar no sistema nervoso, que é o coordenador. O endócrino cria as leis, que são os hormônios, mas quem ordena a criação são os elementos pertencentes ao sistema nervoso. Aí nós vemos nesse sistema nervoso como chefe, o governador supremo, a glândula pineal, auxiliado pelas outras, mas basicamente quem ordena é ela, que tem conexão direta com a mente e com a consciência. Segundo Dana Zohar, citado por Divaldo Pereira Franco, o cérebro físico tem condição de interpretar o pensamento, o sentimento, a inteligência, a consciência. O cérebro físico. E aí nós ficamos imaginando o que faz então o cérebro espiritual, que para Emmanuel o cérebro espiritual é a mente. E curiosamente, ficou meio repetido, né? Mas dá certo assim mesmo. A mente constrói a superconsciência. É o andar de cima após a mente, que é uma emanação da consciência profunda. Ela é que constrói a própria consciência. Isso está com Emmanuel no nosso segundo livro. E a função desses estudos é juntar esses fragmentos numa só obra. Foram compulsadas mais de 4.000 obras para escrever 2 livros, porque eu queria entender de onde eu vim, como eu vim, por que eu estou aqui, para onde irei, como eu irei. Porque eu fiquei intrigado com Maria João de Deus, a mãe de Francisco Cândido Xavier. De repente, no plano espiritual, deu uma saudade do seu filho, e o mentor, ou o espírito amigo, falou: por que não vai? Falou: mas tem como? Pensa que você já está. Sócrates já dizia isso: onde o seu pensamento está, aí você estará. Onde eu penso, aí estou. E ela fez e se viu ao lado do filho. Mas eu gostaria de visitar Júpiter, Marte. E por que não vai? Já que tem cacife, tem moral para isso, trouxe uma luz para o mundo e foi, não só em Marte, em Júpiter, foi em sistemas solares que tinha 3 sóis, que a ciência acadêmica levou 85 anos para provar a existência desses sistemas com 3 sóis. Eu falei: eu quero alcançar essa tecnologia, porque há naves espaciais, que é uma polêmica entre os espíritos, que não pode falar de ET. Kardec pôde falar com Mozart, que estava em Júpiter, era um extraterrestre. Agora, nós não podemos receber os extraterrestres em nossa casa espírita, porque aí isso não tem nada a ver com Kardec. Mas estudaram Kardec? E nós ficamos imaginando, e eu fiz o propósito, não pensa que eu não fiz. E eu fui num planeta fora da nossa galáxia, aonde está a nossa família espiritual. E ele falou: mas como você veio? Pela mente. Quer dizer, com quem você aprendeu? Com Maria João de Deus. Se ela pôde, eu também posso. Porque como espírito, eu tenho quase a idade do universo. Joana de Ângeles, na sua imensa complexidade, o espírito, que é a individualidade, que resume em si mesmo todas as suas vivências, ele se expressa por intermédio do eu superior, que é o Cristo em nós, e ele é considerado Deus em nós, e enfrenta no eu individual, que é a personalidade atuante, as experiências de outras etapas. E o centro da consciência individual é um ponto dessa autoconsciência pura, que nós chamamos alma. Aí você vê claramente que o que está aqui no corpo, gerenciando, ou pelo menos aprendendo a gerenciá-lo, porque quando chamamos de personalidade, é a soma do corpo físico, do perispírito, da mente subconsciente, da mente consciente. Ponto central de comando, a alma. A isso chamamos personalidade. E às vezes a alma não conhece nem o seu corpo, não sabe nem se alimentar fisicamente,
E enquanto não aprendermos isso, porque primeiro eu obedeço e depois comando. E no ápice do sistema nervoso, o que era átomo físico, começa a gestação do psiátomo, segundo o cientista respeitado em mais de 140 países, Lavoisier, encarnado ou reencarnado com o nome de Hernani Guimarães Andrade. O primeiro núcleo nós chamamos de bion, que é o equivalente ao modelo organizador biológico, que nasceu dos elementos que foram promovidos do corpo físico. O segundo núcleo é o que chamamos de percepção e memória, é um conjunto de corpos que tem desde o corpo dos instintos, das sensações, emoções, sentimentos, até o corpo dos desejos. E o terceiro núcleo tem o corpo mental e a parte da consciência, que é o intelecton, que é a inteligência e a consciência. E se tudo cresce e evolui, e o perispírito é a alma evoluindo segundo Kardec, vai chegar um momento que esse perispírito vai ter um completo domínio da mente ao físico. E nesse momento ele se individualiza como alma, uma alma. Onde houver duas ou mais almas, vocês podem perguntar, mas quem estava conduzindo a gestação dessa alma? No mínimo, no nosso caso, é Jesus, ou o Cristo, o qual ele faz parte, que nós estamos dentro dele, ou o Espírito no qual pertencemos, que nós estamos dentro dos Espíritos que fazem a Terra progredir. E agora eu já sou uma alma, por mérito do meu trabalho, obedecendo às leis que coordenam o universo no qual eu pertenço. E agora, se uma simples laranjeira produz laranjas e uma única semente de uma laranja pode formar um laranjal, por que eu não posso encarnar parte da minha alma e formar uma outra alma? Isto é Ernesto Bozano, na obra Objetivo da Vida. Em cada encarnação, o Espírito fabrica uma alma, está lá, e depois a incorpora à sua individualidade. Duas almas ou mais é considerada já um espírito, em germinal, ou em estado germinal, porque está começando, como se fosse dois átomos primitivos para formar uma consciência. E uma infinidade de almas compondo a nossa consciência, mas primeiro elas compõem o que nós chamamos de eu superior, que é o Cristo em nós, por meio do qual o Espírito se expressa. E a soma desses Cristos formam a consciência maior em nós, a essência consciencial deles, que é o que chamamos de Espírito de fato, o Deus em nós. Ficou muito confuso? Vou repaginar bem na câmera lenta. Nós combinamos, não acredite em nada do que eu disser. Pedi a permissão para acrescentar um ponto no conto de alguém, não pedi? Pedi a permissão também para falar muita coisa de pouca coisa, para ver se a gente entra tanto mais na toca do coelho. E pedi permissão para falar de coisas simples com profundidade, já que de coisas profundas com simplicidade ainda não aprendi. Estou me esforçando. A Marlene é uma das corretoras do livro, ela sabe, o livro 2 é mais profundo do que o primeiro e a linguagem é mais simples de compreensão do que o primeiro. Então, estou conseguindo, eu espero que no terceiro, que vai ser mais profundo do que o segundo, que é esse passo a passo dessa trajetória. E ainda outra coisa, agora o processo encarnatório. Disse-nos Jesus, só desce quem subiu. Onde esse moço estava? Para quem admite estudar Ramatiz em O Sublime Peregrino, ele gastou 1000 anos para chegar até nós. Ele é a prova do extraterrestre, que eles existem. Se só desce quem subiu, tudo abaixo dele, porque Leon Denis fala que nós somos a soma de tudo que nos antecede. Ou Kardec em O Livro dos Espíritos, questão 585, somos a soma da força mecânica que rege o mineral, a sensibilidade do mineral, a inteligência, o instinto do animal, e eu poderia dizer a inteligência do pré-humano,
a razão do pré-humano e a inteligência do humano a caminho da intuição no reino angélico, ou quando nós vamos nos angelizando. Vamos fazer outro paralelo bem simplesinho. Então, se só desce quem subiu, algo na minha consciência, que é a síntese de todas as minhas vivências, pode encarnar o que Kardec chamou de um pensamento. O espírito não é outro senão o pensamento, ou o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Então, quando falamos de um pensamento, imagine o Cristo Jesus sendo um pensamento do Cristo governador supremo do planeta, uma fração que veio ter conosco. E imagine vocês criando um hormônio para conversar com vossas células. É o Cristo Jesus de vocês que saiu da consciência de vocês por intermédio da mente, que é uma emanação da própria consciência. É um paralelo, porque Kardec fez isso na Gênese, ou melhor, Galileu, na mensagem de Kahneman, no capítulo 2 do item 27 da obra A Gênese. Se o espírito é o criador do corpo, ele fez um paralelo entre o espírito e Deus. Se o menor pensamento em nós for expressado, Deus, o arquiteto cósmico, sabe mesmo antes de pensarmos. Se a menor célula se mover no corpo, o espírito sabe e cataloga cada uma de suas funções. Foi onde eu parei e falei, mas o que sou eu nesse cenário que não sei nem o que é célula? Naquele momento eu não sabia mesmo. Aí eu fui estudar, porque na Gênesis está bem claro, somente o estudo do princípio inteligente na sua verdadeira origem e essa trajetória na qual ele perpassou até chegar à nossa humanização, pode nos dar essa compreensão do todo. Porque se para Joana de Ângeles, o universo é feito de átomos, e os átomos, por sua vez, são universos em miniatura. E para outro autor, para os átomos, nós somos deuses, mas para os deuses, criador de mundos, nós somos átomos. Porque a Terra, dentro de uma galáxia, por exemplo, ela não passa de uma miniaturinha. Creio que comparada a um átomo, quiçá uma molécula, porque só em nossa galáxia tem de 200 a 500 bilhões de sistemas solares multiplicados por 10. Qual o tamanho da nossa Terra? Vamos ver. Augusto dos Anjos, claro que eu não vou. Você poderia vir aqui recitar esse poema, mesmo sem decorá-lo, você lendo. Evolução de Augusto dos Anjos. Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos, rudimentos dos seres planetários, tudo o que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorre o espaço imensurável. Veríamos o evolver dos elementos, das origens às súbitas acesses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das esteses. No profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. É que, dos invisíveis microcosmos, ao monólito enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas, viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. Augusto dos Anjos. Posso incluir a próxima? Pode. Tentando. Vamos ver se me lembro, né? De muito longe venho em surtos milenários. Vivi na luz dos céus, vaguei por 1000 esferas e preso aos turbilhões dos motos planetários, fui lodo e fui cristal no alvor de priscas eras. 1000 formas animei nos reinos planetários,
Fui planta no vetor de frescas primaveras, e após descobrir impulsos embrionários, galguei novos degraus, fui feras entre as feras. Depois que em mim brilhou o facho da razão, fui o íncula feroz das tribos primitivas, e como tal vivi por vidas sucessivas, mas sempre na espiral da eterna evolução. Um dia alcançarei em planos bem diversos a glória de ser luz na luz dos universos. Você vê como esses mestres falavam coisas tão profundas, sintetizaram todo o processo num simples poema. Num simples poema tão curto, né? Aí está, a evolução. O poema chama Evolução. Já aproveita, que faz as honras. Ah, tem mais uma? Tem uma jornada. Fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei, encarcerado, eu era, infusório do mar, em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera, achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino, que me leve a transpor o clarão das estrelas. Uma atrás da outra, professor. Mais uma. Mais uma? Só mais uma aqui. Vamos aproveitar da sua bondade. Poeta islâmico. Que lindo. O Criador e a criatura. Fui mineral, morri e me tornei planta. Como planta, morri e depois fui animal. Como animal, morri e depois fui homem. Por que teria eu medo? Acaso fui rebaixado pela morte? Vi 2000 homens que eu fui, mas nenhum era tão bom quanto sou hoje. Morrerei ainda como homem, para elevar-me e estar entre os bem-aventurados anjos. Entretanto, mesmo esse estágio de anjo terei de deixar. Al-Rumi, poeta islâmico. Diante desses simples poemas, aí nós ficamos imaginando Castro Alves. Ontem é que eu soube que ele, com 6 anos de idade, já fez o primeiro poema e morreu com 24 anos. Se com 24 anos ele já fez essa proeza, imagine se ele ficasse aqui os 102 anos do seu Nica, né? O que faria esses mestres? Então eu não vejo dúvida. Vamos lá no poema de Augusto dos Anjos, que é o poema Evolução. Então, se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, os labirintos é o processo de evolução dos princípios embrionários, que são os princípios inteligentes do universo. Então, se devassássemos os labirintos pelos quais eles percorrem toda essa jornada, veríamos a cadeia de impulsos, desde o impulso inicial até os instintos, que já são rudimentos dos seres planetários. E nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo que os instintos são os embriões dos sentimentos, que vão formar a consciência, e também da inteligência, segundo Joana de Ângeles. Então, tudo que a poeira cósmica elabora, tudo, em sua atividade interminável, porque não tem fim, o anseio da vida. Então imagina, desde o anseio da vida, a onda sonora, também pelo mesmo elemento, que percorre o espaço imensurável. Então vai vendo esse mesmo elemento formando todas as coisas e adquirindo todas as experiências. Se tivéssemos olhos de ver, baseado nessas duas estrofes, veríamos o evolver, a evolução dos elementos, desde a sua origem até as súbitas acessos. Fazendo o quê? Transformando-se em luz,
depois em vida, depois em consciência, Pietro Baldi. Transformando-se em luz, depois em sentimentos, porque são os sentimentos que compõem a consciência, são as virtudes. Consciência é o discernimento do conhecimento vivenciado. Isso acontece no assombroso prodígio das estésias. No profundo silêncio dos inermes, dos seres inanimados. Mais tarde, compreendemos que eles são inferiores e rudimentares, mas também passaram nos rochedos, nas plantas e nos vermes. A mesma luz, o mesmo princípio inteligente que compõe os corpos estelares. É que dos invisíveis microcosmos, imagine o mais ínfimo ser como um microcosmo, ao monólito enorme das idades, a macroestrutura no cosmos, tudo é clarão de evolução no cosmos, imensidade nas imensidades. Nós já fomos os germes de outras eras, não passamos por lá, já fomos os germes de outras eras. E eu já fui o germe do câncer no corpo de alguém. Hoje tem germe do câncer de alguém exercitando no meu corpo. Vocês sabem como que chama o camaradinha? O espiroqueta ou plasmódio de Chaldin, né? Já falei o nome. Ele fica séculos, passa por gerações e gerações só esperando o camarada descuidar e começar a deixar o seu corpo morrer de fome, quando ele começa a pensar negativo, fazer fofoca. Então as células perdem o governo, perde a nutrição, ele só entra para desmanchar. Só que quando ele desmancha, ele vê que é uma judiação jogar aquele material genético fora. Então ele combina o material genético da célula com o dele e faz a célula cancerígena. Só que não obedece à lei do corpo, que estava sendo desprezada pelo próprio dono. Aí ele derruba o corpo inteiro se o dono não mudar. Se o dono mudar, sara. Ela fala, então eu não tenho mais motivo de ser assim. E eu posso voltar ao estado germinal e participar em harmonia dentro do corpo. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulado no cárcere das lutas. Imagine todas as formas e todas as lutas. Viemos do princípio das moneras, dos princípios das mônadas, do princípio inteligente do universo, buscando as perfeições absolutas. E hoje começamos a pensar, e me assusta, porque segundo Kardec, um pensamento que eu estou arquitetando me coloca em conexão com todas as minhas vivências. Imagine um ser que tem quase a idade do universo se conectando com todas as suas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos simultaneamente. Há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz viver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subir no pleno do seio e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o magro, pelas folhas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopo dos escultores, transformando pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros da paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais.
Suas últimas passagens deixam fulgores de imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor é verdade, nenhuma pena traduz. É Sócrates a segunda, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Celime com sua arte, ou sábio de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Tudo evolui, tudo sonha. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, nas fainas do evoluir. Terá as venturas que anseia, nas sendas do progredir. De uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para frente, caminhai, o amor é luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito, marchai. Castrosa. Obrigado. Ok. Deixa eu também beijar essa alma linda. Obrigado. Eu gostaria que você falasse sobre a existência dos 7 corpos. Desmistificar um pouco. Obrigado, querido. Obrigada. Dá outro seminário de umas 6 horas mais ou menos. Né? Fica o convite. Nesse livro, Juliana, nós já falamos de 11 corpos. Aqui já estamos falando de 11, que são 4 corpos de evolução, que é o mental e emocional superiores, o corpo búdico ou da intuição, o corpo átmico, celestial ou corpo causal. Esses corpos não morrem jamais, eles só se expandem, se iluminam, são os corpos de evolução da consciência já constituída. Agora, os corpos de expressão da alma, aí são 7, é o corpo mental, corpo dos desejos, corpo do mental ligado ao centro frontal, dos desejos ao centro laríngeo, corpo astral ou emocional ligado ao cardíaco, corpo dos instintos ligado ao gástrico, corpo vital ligado ao esplênico, corpo natural ligado ao centro genésico, ainda tem um corpo kundalini ligado ao centro básico, a nossa base espinal. E todos eles nasceram do corpo físico, no processo evolutivo. Agora, quando vamos encarnar, nós vamos construindo eles de cima para baixo para criar a forma. Mas eles são feitos de baixo para cima no processo de ascensão consciencial. Tá bom? Mas o capítulo 8 do segundo livro, você vai ver uma viagem dentro dos chakras, do coronário ao kundalini, do kundalini ao coronário, fazendo as conexões com as glândulas, com os plexos. É uma viagem interior, aí você vai ficar mais íntima deles ali, tá bom? Obrigado pela pergunta. A minha pergunta, algumas pessoas também têm essa dúvida. Por exemplo, um grupo de formigas, dizem que é comandada por um espírito grupo, ou cada uma tem um espírito, ou tem mais de um espírito em cada uma. Ele perguntou e fez as 3 respostas simultâneas, porque todas as 3 estão corretas. Então, para o grupo de formigas tem um espírito que Camille Flammarion narra, que é uma alma virtual, uma alma elemental que coordena o grupo inteiro. Foi feito até um experimento com um cupinzeiro. Quebraram o topo do cupim, colocaram uma placa de metal, onde a equipe de cá não sabia da de lá, e ambas reconstruíram o cupinzeiro, a equipe de lá e de cá. Quando tiraram a placa, até aqueles dutozinhos estava tudo, então via que tinha uma consciência diretora. E cada formiga, por sua vez, tem a sua alma, a sua consciência, o seu espírito, e composta de seres menores, porque cada parte dela é um espírito menor.
Isso é Kardec que começou com isso na Gênese, ou para ser mais exato, Galileu. Cada junta, cada nervo, cada músculo é uma entidade viva dentro do corpo. E no capítulo 6 do primeiro livro, a gente começa com o pré-humano em se falando dos elementais e termina num fóton, que já é uma entidade viva da natureza, que é um elemental também. Pode. A cobra, a mesma coisa. Ela tem o espírito que coordena toda a estrutura e pode ter um espírito que coordena as serpentes de uma região. Vou dar um exemplo. Meu avô era benzedor e eu sou neto de benzedor. Então não tinha meu avô, mas tem ele como espírito orientador. No sítio do nosso irmão João Galdino, Luci Galdino, vocês vão ouvir falar desse casal. Além de eles colocar tudo em prática o que está nos livros, tinha as serpentes que picavam seus animais. Pedimos para cercar um lugar que tinha água, tinha condições das serpentes sobreviver, e convidamos-as para ir para lá. Nunca mais houve uma picada em uma das suas redes. Então, cada serpente é uma consciência, tem o seu espírito e tem uma consciência elemental que coordena todas as serpentes de uma propriedade, de uma região, de um município e assim por diante. Isso está no nosso primeiro livro, no 6º capítulo. Você vai amar estudar, porque vai falar disso, o espírito das matas. Aí vai vindo até chegar nessas consciências mais ínfimas, e cada uma com a sua consciência germinal. Veja, André Luiz, as células não são simples fragmentos de carne, são pequenas almas que devem evoluir com as nossas almas. Tem um livro chamado O Passe de Jacó de Mello. Ele coloca um organograma: Deus, princípio inteligente, e fluido cósmico universal, separando as duas. Ele diz que o fluido cósmico universal origina toda a matéria, e o princípio inteligente vai originar o espírito com o maiúsculo. Isso mesmo. O Jacob Mello é nosso amigo, já fizemos eventos juntos. Inclusive, antes, ele convidou-nos para estar com ele lá na casa que ele frequenta, no projeto dele lá em Natal, mas houve a pandemia, não foi possível. É o que ele alcançou como 3 elementos, mas na realidade é um só, e nós mostramos em nosso livro com N autores que o elemento é único. O fluido universal é feito de espíritos, do princípio inteligente. Isso é Leon Denis, Miramês e vários outros. E depois o espírito, esse aglomerado de espíritos que compõem os átomos, é que vai formar o psiátomo, segundo a irmã Guimarães Andrade, para formar o espírito, que é a consciência, o espírito com E maiúsculo. Então vai estar bem detalhado no nosso primeiro livro, no 3º capítulo, que faz essa viagem, e no 5º capítulo, que vai mostrar o ser na sua totalidade, e o 4º capítulo, só a evolução do perispírito, para ficar, porque é o maior capítulo dentro do livro, é a evolução do perispírito. Não dá para entender, mas o elemento é único. Isso começou com Kardec, até antes de Kardec. Vocês viram nos poemas, é o mesmo elemento que compõe as estrelas, compõe os nossos sentimentos e assim por diante. Mas a gente respeita, porque isso está no livro dos Espíritos. Se for ao pé da letra, vai ser os 3 elementos, porque lá tem 3: princípio espiritual, princípio material e ainda o fluido universal. E se não seguir a ideia de Kardec, que ele recomenda, estude as ideias, dê um encadeamento, desenvolvimento às ideias. E é o que nós fizemos nesses estudos para chegar a essa compreensão. O pai da minha mãe, eu acredito que ele era um médico, assim, pelo jeito dele, pelo entendimento das coisas. Ele era muito requisitado para benzer as fazendas da região contra a cobra, voltando ao assunto da colega sobre cobra. Pois é, então não é só o meu avô, o avô do Valdir também. E não só o meu avô pedia para as cobras ir para o lugar escolhido, ele pedia para elas passar todas em frente ao fazendeiro, que às vezes duvidava.
e mostrava aquela que passar com a cabeça baixa, com vergonha de ter picado a sua vaca, ela vai passar. E ela passava envergonhada. E ele dava uma dura nela, vê se não vai fazer isso mais. Agora, ai de quem entrasse lá na propriedade para mexer com o ambiente delas. E quanto a gente marca formiga, como que fica? Você não deveria ter perguntado. O Chico conversava com as formigas. Tem gente querendo envenenar vocês, é melhor vocês. Então, se for na cozinha, basta você pôr cravo da Índia. Fala, aqui é meu espaço, então respeita o meu ambiente. Ou no açúcar dá para colocar, pelo menos próximo. E se vocês perceberem, quando a gente está negativamente vibrando no pensar, no sentir, fofocando, etc., as baratas aparecem do nada, formigas aparecem do nada e assim por diante. Porque eu estava dentro de um estúdio. O estúdio não tem janelas e tem 2 portas, é lacrado. E de repente apareceu um carreiro de formiga, parecendo que elas tinham nascido naquela hora, aquelas bem miudinhas. Falei, de onde veio esse povo? E você muda o pensamento, elas somem como se fosse por encanto. E eles vêm fazer um trabalho. As baratas, por exemplo, elas transformam o que é tóxico do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Se não tiver isso dentro do lar, não tem espaço para elas. Elas vêm fazer um trabalho, como as serpentes. Elas sintetizam o que está no ar de pensamentos e sentimentos negativos e transformam no veneno. Não é para matar ninguém. O veneno da serpente, ela pode usar para se defender, mas é para anestesiar a sua presa, para que a presa não sinta dor, um ratinho, por exemplo, e nem a machuque movimentando. Então ela vai engoli-la, às vezes vai mordendo. Se for uma sucuri, não vai ter esse processo, ela vai te quebrando aos pouquinhos mesmo, mas o processo é já de digestão no interior. Mas tudo tem um objetivo. Por exemplo, se na sua fazenda a terra estiver equilibrada, formiga não aparece. Agora, se a terra estiver ácida, não só o cupinzeiro, as formigas vão cortar o seu abacateiro se a terra não está equilibrada. Então, se fizermos a nossa parte no equilíbrio, elas só vão entrar em ação assim como o vírus, considerado um bacilo psíquico, que entra para desmontar o que está em decomposição, porque são saprófitos que vivem de material em decomposição, eles só vão entrar em ação se tiver algo em decomposição. Se não tiver, eles ficam ali séculos e séculos e não acontece nada. As pessoas que praticam o estudo dos ensinamentos de Jesus, principalmente o não matarás, se ele deixar de matar os animais, a barata, a formiga, a cobra, esses animais começam a desaparecer da aproximação do ambiente. Né? É um dos meios, porque quando ferimos uma abelha, o enxame inteiro vai te atacar. Quantas vezes na roça tirávamos a caixa do marimbondo inteirinha, sem ser picado por eles, e colocava em outro lugar seguro, porque ali alguém poderia maltratá-los. Mas outras vezes, perturbando a sua ambiência, como eu falei para o Higínio, eu era operador de máquinas, até hoje eu sinto a dor das árvores, o grito das árvores, porque eram aqueles correntões, quebrava florestas inteiras, e a lâmina da máquina pegava em aqueles pau-terra enorme e osfava das abelhas europas. E foi uma, duas, três horas, que foi na terceira, foi a revolta das abelhas. Foi umas 200 ferroadas. Eu fiquei imune, porque se eu fosse alérgico, não estaria aqui. Eu fiquei 3 dias com o corpo como se estivesse com uma febre, não de 40 graus, acho que de uns 50. Inchou tudo, mas graças a Deus não morremos. Mas não consegui mais quebrar os matos depois daí. Fazia a parte de enleirar, já que estava quebrado, mas não consegui mais fazer o processo.
foi um recado. Embora o fazendeiro necessitasse, mas tinha outras coisas para fazer, deixava cada um fazer o que é necessário. Pode ir. Não, tive que escrever porque não tenho o dom do verbo aperfeiçoado. Pergunta o seguinte: como o Espiritismo está se preparando para a mudança do conceito do átomo, modelo daltônico de Dalton, que fez a constituição dos modelos atômicos, para o modelo quântico? A matéria é constituída de fótons, tijolos de fótons, ou seja, hoje eles tratam a matéria como se fosse constituindo de tijolinhos, né? Que o menor é o bóson de Higgs, já descobriram, e isso daí é que forma a matéria, e não mais aquele que nós aprendemos na escola, né? Qual que é o seu nome? Dario. Obrigado, seu Dario. Viana de Carvalho, citado por Divaldo Pereira Franco numa palestra: o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Ficou o que de fora? A física quântica, que estuda os físicos quânticos sem perceber que estão estudando o Espiritismo. Porque eu falei de física quântica em algum momento aqui, só falando do quantum de energia. Mas tudo isso está no Espiritismo, que estuda desde a origem do átomo primitivo até a construção do bósons, do quantum de energia. Então o Espiritismo já estuda isso. Agora os espíritas é que precisam se preparar para entender isso. Então aqueles que têm a doutrina dos espíritas e têm a dos espíritos. A dos espíritos já estuda tudo isso e está inspirando os físicos quânticos, mesmo os físicos da física clássica, para entender que tudo é espírito. Por exemplo, hoje o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira já tem uma universidade do espírito para estudar isso, na área da medicina. Já percebeu que com medicação não se cura doenças, mas com a compreensão do ser e sabendo que a cura está no próprio ser, como já afirmara o pai da medicina. Então, os espíritas que se fecharam numa caixinha rotulada de espiritismo é que precisa correr atrás, mas a doutrina, conforme Kardec, e colocamos no segundo livro, é uma lei da natureza, ela é eterna, conforme a questão 145 do Livro dos Espíritos. Ficou mais ou menos? Então nós é que vamos ter que correr atrás para entender que tudo é feito de espíritos. Quando eu fui estudar Passe, capítulo 17, nos domínios da mediunidade, André Luiz, em que bases se sustenta o mecanismo do passe? E começa a resposta por Aulus, o instrutor. Na vossa ciência de hoje, 1954, o átomo já não é mais um tijolo indivisível da matéria. Antes existem as partículas atômicas, as linhas de forças, as supercordas. E aí ele termina dizendo: tudo é espírito no santuário da natureza. Modifique o pensamento e tudo se modificará convosco. E o pensamento, a matéria mental, segundo ele, agora a obra Libertação, o instrutor Gúbio, a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. E são esses seres vivos incontáveis é que vai formar os quântons de energia, o bóson de Higgs e todo esse universo que já se conhece na física quântica e na física acadêmica. Não existe perguntas simples e nem perguntas bobas, como falam alguns. Eu gostaria de saber qual a maneira de cuidar e de falar para uma pessoa como ela se autocurar do câncer, e desde quando que o câncer nasce em você? Você pode ter um câncer há 10 anos atrás de algum problema que você fez, algum sentimento, e depois de 10 anos que ele aflora, ou ele nasceu hoje de um sentimento. Não sei se eu confundi. Ficou magnífica. Não, eu entendi. Eu leio o pensamento e conecto com a sua consciência, e a gente se entende. Fica tranquilo. Então você entendeu. No primeiro livro, no capítulo 9, nós falamos das origens do câncer com Ramatiz.
que o câncer não é um bacilo psíquico. Ele pode ter começado há milênios. Desde quando você fez isso? Eu mostrei com Leon Denis no primeiro módulo. A minha mente vai atrair essa matéria mental ou esses princípios inteligentes, e eu vou gravar neles a minha inteligência, e no ápice do poder da minha vontade eles se transformam em atração, sendo um com o meu pensamento, e depois se transformam em amor. Agora, se for o contrário, eu vou perturbá-los, e pode começar aí o câncer, e pode levar milênios para eclodir, e pode eclodir no relance. Na realidade, ele nasce da perturbação desses elementos, e o que mais os perturba: mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança, fofoca, etc., de dentro para fora. E o que mantém esses elementos ativos é o que vem de fora para dentro: leituras deprimentes, músicas perturbadoras, alimentos, ambientes, diálogo com pessoas negativas e etc. Então, o câncer é a coisa mais simples de sarar. Eu falo de experiência própria. Agora, sem mudança, não sara. Rádio, químio ou qualquer outro medicamento, Pietro Baldi, na obra Atualidades ou Problemas Atuais, ele fala das orientações terapêuticas e a patogênese do câncer. Então, remédio nenhum cura câncer, e afirmo, não cura coisa alguma. Eu falo de experiência própria, que cheguei a tomar 25 doses por dia, quando fui desenganado. E eu curei quando eu transformei de dentro para fora, pelo menos perdoando-me, me dando o direito de recomeçar, depois gratidão pela oportunidade do recomeço, alegria de viver o recomeço e esperança de melhoras a cada passo. E de fora para dentro, selecionando o que entra. Porque não é só o que sai, o que entra também. Se Jesus estivesse aqui hoje, eu falar: cuidado, meu filho, o que entra também pode perturbar o corpo. Porque como nós estamos hoje com a nossa alimentação super processada, a gente tem que ter esses cuidados. Mas tendo um projeto de vida nova, e esse compromisso consigo mesmo de mudar esses quesitos, sara-se rapidamente. Por favor. Então, a hereditariedade não é um mito nessa doença? Hereditariedade, vamos lá. Segundo a ciência acadêmica e a lei da hereditariedade, nós herdaríamos as doenças. Mas segundo as leis espirituais e o espiritismo, nós herdamos tendências, mas eu não sou obrigado a desenvolvê-las. E no processo desse material genético, dessa hereditariedade, dessas experiências acumuladas, tem o fenótipo, que é o que está acontecendo, a expressão que está acontecendo baseada naquelas experiências. E tem o genótipo, que é a programação hereditária. Eu tenho o direito de mudar o fenótipo e o genótipo também, segundo Joana de Ângeles. E eu fiz no meu próprio corpo. Ela mostra isso em Dias Gloriosos, no capítulo Pensamento e Doenças. E ainda mais, lá ela mostra que se eu pensar positivo, eu crio fótons, partículas de equilíbrio, ou o amor tornado visível, segundo a física quântica. E eu posso reprogramar o cronograma organizacional, tanto mudando a causa, a programação original, e mudando a causa desaparece o efeito. Só nós que podemos produzir o câncer em nós mesmos, ou alguma pessoa pode nos causar câncer? Essa é fantástica. Então vamos lá. Nós falamos do vírusinho, que para a espiritualidade é considerado um vírus psíquico e materializa-se no físico, que vai esperar o momento do material em decomposição para entrar em ação e vai somar a sua consciência com a da célula. E uma vez que eles se fundem no processo de simbiose da parceria, se você procurar
Pode pôr a lupa que você quiser, você não acha mais nem o vírus e nem a célula original. Ela transformou-se numa célula primitiva que não obedece mais o comando do corpo. Então ele é considerado uma doença degenerescente, que vai desmontando todo o universo, mas não é contagiosa. Então sem essa que nós vamos passar para o outro. Inclusive nenhuma doença é contagiosa se eu não tenho as matrizes no meu campo. Dou um exemplo prático. Quantos amigos tivemos? Fazia o teste, dava positivo, a gente ia lá, dava um abraço neles, fazia o teste de novo, dava negativo. Um amigo que estava já sem o ar, falou, se eu for para o hospital, se entubar, já era, vocês sabem da história. E pedimos para o editor do nosso livro, que estava em São Paulo, falei, nós vamos estar com você espiritualmente, vai lá e aplica o passe e reorganiza o universo, que era o arquiteto dele. E ele foi 3 vezes e o cara sarou. Porque eles criaram o pânico, plantaram na nossa mente a ideia, esse vírus nunca existiu, ninguém o isolou até hoje. O propósito deles era o experimento genético, plantava o pânico em nós, depois vendia a solução. E mostrou todas as características do elemento, e quando fala das características, vou só contar um caso. Um moço estava no corredor da morte, para ser executado semana que vem, por exemplo. E um cientista queria provar sua tese. E como era nos Estados Unidos, só quem pode dar o perdão é o governador do estado. E ele foi lá e conseguiu uma carta de soltura se o moço saísse do experimento dele vivo, mas deu uma carta para o governador que ele não sairia vivo, mas ele tinha que dar uma esperança para o presidiário, e chegou até ele, falou do seu experimento que ele queria fazer, falou, é simples, você tem a capacidade de estancar o sangue no teu corpo, nós só vamos cortar o seu pulso. Então, o seu corpo é autorreparador. Se você ajudar, e se você sair vivo, está aqui a carta de soltura. E se você não sair vivo, você vai ter uma morte digna, porque você vai morrer de injeção letal ou eletrocutado. Colocou ele numa maca, para nós vamos amarrar os seus braços, para você não se soltar, conforme o trato. Colocaram um frasco de soro, ele já estava com os olhos vendados, ele não viu. E colocou um vasilhame embaixo onde ia cair. E simularam o corte no pulso. A hora que simulou, abriram lá o registrozinho do soro, começou a pingar, ele já empalideceu. E foi indo, ele foi ficando mais pálido. A hora que pingou a última gota de soro, tiraram-lhe o pulso, ele estava morto. Isso é um dos fatos. E Emmanuel vem, a mente tem mais poder para criar doenças do que todos os vírus e bactérias conhecidos. Eu não parei um só dia. Quando fechou, que a gente tinha que ficar dentro de casa, eu saí e fui caminhar. A rua estava vazia, até me deu receio, mas eu falei, não consigo ficar dentro do apartamento. Eu tenho que fazer alguma coisa. E eu comecei a sair. A minha clientela ficou presa dentro de casa, né? Porque os filhos não queriam que saísse, aquelas coisas todas. Eu ia atender meus clientes em casa, porque eu sou cabeleireiro, preciso, né? Trabalhar. Toda vez que eu chegava numa casa, eu entrava por trás, tudo como tinha, né? Chegava lá, elas estavam desesperadas porque não tinham visto ninguém, só ficavam vendo a televisão. A primeira coisa que eu fazia antes de atender era dar um abraço. Eu dava um abraço e falava, não fala nada para os seus filhos. Mas a gente precisa dessa energia. Eu trabalhei todo dia até me emociono. E eu não peguei. Eu tenho pessoas que eu atendi e que foram, pegaram depois, foram para outra, mas graças a Deus não partiram. Tem uns que partiram também. Então eu tomei todas as vacinas para dar exemplo, mas não porque eu estava com medo, não. Eu simplesmente quis dar um exemplo que eu achava necessário, né? Mas não peguei nem gripe no tempo. Mas eu tinha muita fé. Eu saía e falava, Jesus,
cuida de mim, porque eu preciso me sustentar. E eu tenho que ver alguém que está lá esperando alguém, está esperando a Cecília ser atendida, uma conversa, um café. E é isso. Então veja, se não tem ambiência em nós, não tem como. Como vocês explicam aqueles indianos que comem junto com os ratos? Morde no queijinho, o rato dá uma mordidinha, vem de novo. Como que vivem as pessoas que tiram seu sustento dos lixões, que espantam os médicos porque às vezes comem material em decomposição e não adoecem? Não tem ambiência, porque esses seres, segundo Ramatiz, nós colocamos no segundo livro, eles reagem contra os maus tratos, a desarmonia. Então doença é a rebelião dos vírus, micróbios, vermes, bactérias, até das próprias células contra o condutor do próprio corpo. Elas simplesmente formam um motim e a isso chamamos doenças. Isso está incluso as operações espirituais em que o ambiente fica esterilizado? Exatamente isso, porque como você explica uma cirurgia espiritual com baixíssima asepsia física, mas altíssima espiritualmente. Pietro Baldi, na obra A Grande Síntese, no capítulo 71, Fator Psíquico na Terapêutica, ele mostra isso. Hospitais com pouquíssimo amor e altíssimo nível de asepsia por ter recursos é o que mais tem infecção hospitalar. Hospital com baixíssimos recursos para asepsia e com alto padrão de amor na assistência é o que tem menos infecção hospitalar. Por isso que nas cirurgias espirituais não acontece, porque o elemento que realmente vai perturbar o físico é o psíquico e emocional. E se essa área estiver em harmonia, o físico não é afetado ou não será afetado. Isso também funciona no passe que a gente mesmo ministra na gente? Vamos lá. Então, se essa asepsia acontece no passe que a gente ministra na gente mesmo. É um caso sério, mas você está sentada, com certeza não vai, você não tem nada na mão aí para jogar em mim, né? Então, vamos lá. O passe, ele não depende de mãos, ele não depende de rituais e nem até certo ponto depende da casa espírita. Aonde você estiver, com a mente você pode fazer o autopasse. Você está ativando a sua mente, que é uma emanação da sua consciência, canalizando recursos cósmicos, porque é com o centro coronário que nós vamos canalizar uma porção do fluido cósmico. Você vai gravar nesses fluidos a sua intenção, as suas virtudes, segundo Kardec, e vai criar moléculas saudáveis em seu perispírito e reorganizar o seu corpo físico. Isso está na obra. E por que a gente sente uma energia? Sente porque você está ativando e canalizando ao mesmo tempo, porque no passe entra 3 potências: a tua, a da espiritualidade que te assiste, que pode ser até a sua consciência, e a da natureza que te oferta. Você está canalizando algo cósmico, que é o fluido cósmico por seu centro coronário, a essência da sua consciência ou o auxílio dos bons espíritos, e ainda a essência da natureza que está vindo pelo ar e por vários mecanismos, pela luz do sol e etc. Então você sente o calor da energia, sente o frio, porque tem energias que te deixa até tremendo, batendo o queixo, porque eu já passei por isso. Quando você ainda não acostumou a lidar com esse energismo, então você fica gelado demais ou um calor demais, e quando você equilibra, você percebe a energia, mas sem o desconforto do calor, nem a perturbação do frio. Mostrar que você tem em si, conforme André Luiz, e conforme falamos no primeiro módulo, uma fonte inesgotável das próprias energias,
e tem em torno de si um oceano cósmico, se acaso você pensar que faltou alguma coisa. Eu fiquei admirado porque eu perguntei se o senhor era bioquímico, se ele era cientista, se ele era médico, e ele disse que estudou até o ensino fundamental incompleto. É isso? Primeiro ano primário incompleto. Primeiro ano primário incompleto. O senhor é um extraterrestre? Eu tenho certeza que sou. E você também é. Né? Todos nós aqui, acho que com raríssimas exceções, somos extraterrestres, não viemos daqui. Tá certo. Somos seres multidimensionais, já existimos em múltiplas dimensões, só isso já bastaria para sermos um extraterrestre. Espírito velho. Espírito velho, porque Leon Denis, eu comecei isso com Leon Denis, aprender a abrir, como nós falamos no primeiro módulo, a folhear, a ler o livro oculto em vós. E eu aprendi a fazer isso, porque ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você, segundo Richard Bach. Aprender é recordar o que já sabemos. Verdade. Agora fazer é demonstrar que nós sabemos. Ter boa vontade e coragem. Exato. Vontade Deixa eu e coragem. completar então. A primeira, eu falei para você que eu tinha duas perguntas. A primeira praticamente já foi respondida, porque é a questão da doença, né? E é só uma colocação. O professor tem tanta convicção e tantos apontamentos, mas em que público você evita de colocar essa questão de que a quimioterapia ou a radioterapia não vai funcionar? Aqui nós estamos dentro de um público que é, vamos dizer, pequeno e é capaz de entender, uma vez que você tem tempo para explicar, né? Se tem algum momento que você evita tocar nessa ferida assim tão forte. E a outra é uma pergunta muito egoística minha, porque eu, como todos nós, trabalhamos muito e ainda não aprendemos a dominar esses corpos que nós temos, a conhecer mais profundamente e a administrar eles. Então, eu tenho muita insônia, o sono muito cortado. Se dentro de toda a sua cultura você tem uma receitinha, estou falando que é uma pergunta egoística, mas de repente pode servir para algo curiosamente. Então, por exemplo, essa noite foi uma noite que eu dormi muito pouco. A noite passada eu dormi bem. Com um remédio homeopático, tomei igualzinho essa noite, mas não ajudou. Então, até para eu trabalhar melhor aqui as minhas criações, né, meus estudos poéticos, a gente tem que usar isso pela manhã, que é um momento melhor de captação, de tranquilidade. Então, iria me fazer bem se você puder contribuir. Muito obrigado e parabéns por tudo que a gente está vendo hoje aqui. Obrigado. Então, a primeira pergunta. Nós gravamos uma série, amanhã é o 6º módulo de uma série de 6 programas falando de orientações terapêuticas e patogênia do câncer com Pietro Baldi. Ela vai para o mundo inteiro. Então, o máximo que pode fazer é nos tirar a vida física. E somos imortais. Quando é hora de dizer, não se deve calar. Agora, em certas casas espíritas, onde a doutrina é dos espíritas e não dos espíritos, que não é o caso dessa casa, aí eu evito falar, porque senão eles podem me matar ali mesmo com as vibrações. Porque às vezes tem um lugar que eu quase desencarnei na palestra. Por conta, eu tive que mudar totalmente o cronograma. Eu fui desaparecendo, simplesmente eu fui desaparecendo, murchando, vocês sabem como você perder toda a energia? Depois eu me recompus e a coisa ficou interessante. Então, no livro que você está com ele nas mãos, O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, na página 348 vai ter o processo da autocura. Nos 2 últimos parágrafos, bastante simples no conteúdo, aparentemente, mas é o suficiente para você fazer uma visualização. As ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes, que vão reconstruir os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar a produtividade. Como você vai fazer?
Joana de Ângeles segue. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, no caso do sono, imaginar-se o sono reparador, projetar-se no tempo, ver-se daqui a pouco em condições de equilíbrio, ver-se recuperado, no caso, ver-se dormindo, e depois assumindo as responsabilidades e desenvolvendo as atividades com as ideias que você vai trazer durante o sono, que você interagiu com Castro Alves e com os outros, e trazer para o dia seguinte, porque fora do corpo a gente não pode dar bobeira, tem que buscar algum conteúdo. E na sequência desse processo de autocura, que compõe 3 páginas, lá na página 361 começa 7 itens versando sobre a alimentação. E se você estudar os 2 primeiros itens, será o suficiente para você complementar o exercício que fez nesses 2 parágrafos da página 348. Veja como é simples. Uma vez que você demonstra a sua intenção interior, diante daquilo que você interiormente se dispôs, de imediato os recursos aparecem para a construção da realidade que você precisa. Os elementos elementais traz a forma e a força para você construir o que pretende. Então, desejado o objetivo interior, de imediato forças complexas se apresentam para que o mesmo seja concretizado. Joana de Ângeles. Agora o segundo livro é inteiro falando disso. Nós começamos com fé, razão, intuição, e depois é o trajeto de sal da terra à luz do mundo. Terceiro capítulo, o que eu ganho com isso? Lei de compensação. A visão é de Emmanuel. É uma das realidades mais vivas do universo, é a lei de compensação. Quarto capítulo já fala sobre as visualizações, já seria esse processo, explicando o que é a visualização. E já termina com um exercício. O quinto capítulo é sobre o Evangelho, que cura todas as doenças. O que é Evangelho, para que serve, como usar, e termina com um exercício, que a gente chama fotografia e telegrafia do pensamento. Com a mente você vai fazer o seu processo de reprogramação. No sexto capítulo, que versa sobre a oração, o que é, para que serve, como usar, e termina com um processo de reprogramação celular, a visualização. O sétimo versa sobre a bioenergia, o que é, para que serve, como usar, e termina com o realinhamento dos chakras. O oitavo é a viagem interior por intermédio deles, e aí o nono e o 10º é a hora de ação. Então 8 capítulos para você cuidar de você, e 2 você entra em ação, porque é o amor em ação, o 9º, vendo a obra, vê-se Deus, o 10º capítulo. Mas aí tem o processo de autocura, está inteiro também nesse livro, só que mais esparso. O outro, praticamente o livro inteiro é para o mecanismo de autocura, de autoiluminação. Ele quer saber quem é a editora do teu livro. A editora de nosso livro, nós temos a editora própria, que é O Despertar da Consciência, mas é em parceria com a Liberdade e Consciência, que é a editora que trouxe os 2 livros, que trouxe o livro ao mundo, o segundo, e a configuração atual do segundo livro. A distribuidora é a Mega Livros Distribuidores. Ela manda para todo o país e fora do país. E no nosso site também tem o livro e durante as palestras. Por conta do horário e por conta de ter uma palestra logo mais em Dourados, vou terminar respondendo uma pergunta que ele fez em off: se a mente compõe o espírito ou o espírito compõe a mente? Emmanuel, é a mente que constrói o espírito, a superconsciência, e depois que está pronto, a mente é uma emanação da consciência. Na hora de encarnar, de expressar, agora a mente é a secretária, mas ela que compõe a própria superconsciência, o reino de Deus em nós, segundo Emmanuel, conforme está no segundo livro. Inspirem com suavidade. O desejo é um dos departamentos da mente.
Segundo Emmanuel, ele é uma alavanca que vai mover o sentimento que vocês querem expressar. E esse sentimento vai transformar-se em pensamentos, que é a nossa força de atração. E o pensamento em conexão com a consciência, porque nós estamos demonstrando a nossa capacidade de criar alguma coisa, começamos com o que temos. A consciência, vendo esta imagem arquitetada, entra em ação e envia virtudes para qualificar o pensamento de acordo com o que se pretende. É como se as virtudes encarnassem nesta forma mental que está sendo construída para gestar os elementos infratômicos ou energismo quântico, tudo que precisamos para a reconstrução ou a cura de nossos corpos. Inspirem, se acalmem e vai mentalizando a paz, o equilíbrio, a saúde, tudo quanto desejas para uma vida plena, saudável e feliz. As boas leituras enriquecem a mente, o departamento da inteligência, aumenta o poder imaginativo, reordena as nossas memórias e estimula a nossa superconsciência com os potenciais de progresso e de sublimação para a nossa vida. Então, as boas leituras enriquecem a mente, acalmam as emoções e estimulam o progresso, segundo Joana de Ângeles. Mais uma vez, inspirem, se acalmem, digam a si mesmos: da mente ao físico, tudo está em paz. Estamos em Deus, estamos no Cristo, eles em nós, somos um. Mais uma vez, inspirem, visualizem os vossos lares, vossos familiares, vossos empreendimentos, vossa cidade, nosso estado, o país, o planeta, e viajem por todo o cosmos, em tudo dando graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Abraços de luz e paz. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.